galerinha, Tio Jeff chegando aqui para mais uma EBD dos Juniores. Bom dia para você que está acordando aí, mas que bom que você escolheu estar aqui com a gente na nossa EBD dos Juniores. E olha, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, sobre obediência. E nós vamos mergulhar na palavra de Deus, na Bíblia, a partir da experiência de um personagem, o Isaac. Então, tá preparado? Fica aí, que a nossa EBD começa agora. Mas para a gente começar, vamos falar com o nosso Deus? Feche os seus olhos aí agora. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, mesmo que de forma online, utilizando a internet, mas nós estamos juntos, eu aqui, os juniores, cada um nas suas casas, para a gente poder estudar e aprender mais a sua palavra. Nós te pedimos a tua bênção e nós agradecemos por tudo. No nome precioso, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Galerinha, hoje nós vamos mergulhar na palavra de Deus a partir de um personagem muito interessante. O nome dele é Isaac. Se você não está lembrado, eu quero relembrar com você a história de Isaac. É o seguinte, Deus chegou para Abraão e disse para Abraão, o pai de Isaac, que ele seria pai de uma grande nação. Só que tinha um problema. Sara, a mulher de Abraão, não poderia ter filhos. Então como que Sara ia ficar grávida se ela não poderia ter filhos? Mas para Deus nada é impossível. E Deus fez uma promessa para Abraão. Olha, você vai ter um filho, Sara vai ter um filho. E você será pai de uma grande nação. A partir de você, muitas pessoas aí vão nascer, muitas pessoas vão se desenvolver. E da sua descendência vai vir também aquele que vai salvar a humanidade toda. Quem era? Jesus, obviamente. Mas o fato é que Deus fez a promessa para Abraão, só que para Abraão e para Sara parecia que estava demorando muito. Da época que Deus falou com Abraão até Isaac nascer, passaram-se 25 anos. Olha quanto tempo Abraão e Sara esperando a promessa se cumprir. Mas foi muita festa. Isaac nasceu, a promessa se cumpriu e foi muito legal. E olha, Isaac foi crescendo, Isaac foi se tornando um menino muito obediente. Por falar em obediência, chega aqui. Você aí mesmo, meu junior, você se considera uma criança obediente? Para pensar um pouquinho. Dá um pause nesse vídeo aqui e coloca a mão na consciência. Será que você obedece mesmo seu pai, sua mãe ou quem cuida de você? Você é aquela criança que obedece na escola? Você é aquela criança que obedece às tias da igreja? Você é aquela criança que obedece ao seu pastor? Pensa aí e responde no seu coração. Mas o fato é que Isaac foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi aprendendo as coisas de Deus e foi se tornando um garoto muito meigo, um garoto educado, um garoto simpático, mas também um menino muito obediente, que aprendia as coisas de Deus. Mesmo que passasse por dificuldades, ele era sempre obediente. Ele foi aprendendo de Abraão, do seu pai e da sua mãe, que Deus era maravilhoso, que Deus era um Deus de promessa, um Deus que cumpria todas as coisas. E ele aprendeu, desde criança, a adorar a Deus com seu coração. Mas teve um dia em que Deus quis provar a fé do pai de Isaac, a fé de Abraão. Isaac, ele era o filho amado de Abraão. Era aquilo que Abraão sempre esperou ter, um descendente, uma pessoa, um filho, aquele que ia propagar a sua descendência, ia aumentar a sua descendência. Então Deus um dia chegou para Abraão e disse: olha, Abraão, prepara tudo, leva Isaac com você ao Monte Moriá e lá você vai oferecer Isaac como sacrifício, como forma de adoração. Mas peraí, é isso mesmo que você está pensando. Deus pediu para Abraão
sacrificar o seu filho Isaque. Mas espera, eu vou explicar tudo para você. Na verdade, o que Deus queria não era a vida de Isaque. A gente vai ver na história que nem vai acontecer isso. O que Deus queria mesmo era ver se Abraão era fiel a ele e se Isaque também era obediente ao pedido do pai. Então, bem cedo, Abraão acordou Isaque, pegou 2 empregados e foram viajando até chegar ao monte em que Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaque. Não sei se você se recorda ou se você se lembra, naquela época, antes de Jesus nascer, antes de Jesus morrer por mim e por você na cruz do Calvário, antigamente as pessoas elas sacrificavam um cordeirinho. Elas pegavam esse cordeirinho, matavam o cordeirinho, preparavam um altar e ali ofereciam o cordeirinho como adoração, como expiação pelo pecado da pessoa ou de um povo. Então, o que era feito naquela época era como se fosse um ensaio para aquilo que a gente veria na cruz do Calvário, quando Jesus estivesse morrendo por todos nós. Então, Abraão acordou bem cedo, pegou Isaque, também chamou 2 empregados e foram a viagem adentro. Viajaram por 3 dias até chegar no monte onde Deus havia mandado que Abraão sacrificasse Isaque. Mas Isaque não sabia de nada. Chegando lá, Abraão pediu para que os empregados ficassem lá embaixo e ele subiu juntamente com Isaque para o monte. E aí Abraão tinha lenha para construir o altar, tinha faca para matar o cordeiro e Isaque perguntou: "Ô pai, a gente tem lenha, a gente tem faca, mas onde está o cordeiro, o cordeirinho, para que a gente possa oferecer para o nosso Deus?" E aí eu tenho certeza que Abraão deve ter ficado com o coração tão angustiado, o coração triste, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas ele disse para Isaque: "Isaque, Deus proverá o cordeiro para o holocausto." O que é isso, tio Jefferson? O que Abraão quis dizer é: Isaque, fique tranquilo, porque Deus proverá o cordeiro para a gente oferecer para ele mesmo. E aí, naquele momento, Abraão construiu o altar, ele teve que fazer aquilo que Deus havia pedido para ele. Ele pegou Isaque, amarrou Isaque, e quando ele estava prestes a sacrificar Isaque, o anjo apareceu e disse: "Não, Abraão, não faça mal a esse menino." E aí, naquele momento, Deus sabia que Abraão era um homem fiel a ele, um homem obediente. E também que Isaque, mesmo vendo aquela situação, mesmo percebendo que ele seria sacrificado, ele foi obediente à vontade do Pai e obediente a Deus. E aí Deus não queria Isaque como sacrifício. Deus não queria que Isaque morresse. Deus fez isso para que ele pudesse olhar o coração de Abraão e também o coração de Isaque e perceber que ali haviam servos fiéis a ele. E a partir dessa história a gente pode aprender muitas coisas. A primeira lição dessa história é que obedecer a Deus é um privilégio. É isso mesmo. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor também olha para a gente. Quando nós obedecemos o Senhor, nós estamos fazendo a vontade dele. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz para você. Será que você é obediente a Deus? Também a gente aprende uma segunda lição. A obediência mostra quem somos nós. É isso mesmo. Olha, a gente viu que Abraão obedeceu a Deus e mostrou ser fiel a Deus. Vimos que Isaque, que era o filho de Abraão, também foi obediente e mostrou ser um servo fiel a Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, como nós obedecemos a quem está à nossa volta, nós mostramos também quem somos nós. Já pensou uma pessoa que não obedece ninguém? Isso quer dizer que é uma pessoa que tem muitos problemas, muitas dificuldades, porque ela não consegue obedecer o pai, não consegue obedecer a mãe, não consegue obedecer o professor, não tem limite. Tudo quer fazer da forma como ela quer que seja feita. E a gente sabe que na nossa vida não é assim. A gente não faz o que a gente quer. A gente também precisa obedecer. E com Deus é a mesma coisa. Mas com Deus, obedecer a Deus é algo maravilhoso.
Porque quando nós obedecemos a Deus, Ele traça, Ele nos dá o melhor. Ele tem todo um caminho de sucesso, de vitória para a nossa vida. Mas você pode ficar tranquilo, hein? É claro que Deus não vai pedir o seu pai e a sua mãe que sacrifiquem você. Até porque isso que aconteceu no passado foi um momento específico com Abraão. Porque naquele momento ali, Deus precisava fazer isso. Mas hoje em dia, a gente pode provar a nossa obediência a Deus de outras maneiras. Não necessariamente sacrificando alguém. Fique esperto, hein? Galerinha, a gente está terminando por aqui a nossa EBD. Foi muito bom estar com vocês. Espero que você tenha gostado de ver o tio Jefferson aqui. Tinha um tempo que você não me via, né? Não é verdade? E outra coisa, o menino do boné vai voltar lá no culto infantil qualquer dia desses, hein? Não esquece dele, não. Ele tá por aí. Ele não quis aparecer hoje aqui na EBD. Mas já, qualquer dia desses, ele volta lá no nosso culto infantil. Ó, grande abraço a você, fique com Deus e até a próxima.